Para fazer o pão, bastam os ingredientes, o forno e o padeiro. Não é preciso ter profissional de química nas indústrias de panificação, como quer o Conselho Federal da categoria. No interior de São Paulo, uma indústria entrou na justiça contra a exigência e venceu. Uma viagem através dos tempos, que começa desde o cultivo do trigo, passando pela colheita, moagem, até chegar às primeiras padarias. Padaria é uma tentação, né? Sempre na vida, qualquer momento que você entra, você fica super em dúvida no que levar, no que experimentar. A mistura de farinha, água, sal e, por último, fermento ganhou um mundo e novas receitas de encher os olhos. O pão é um alimento, ancestral, né? Tem muita história envolvida. Super simples e a gente acaba sempre se surpreendendo, porque sempre tem alguma coisinha diferente. Por exemplo, aqui você vê, tem pão de banana, de nozes, de damasco. Então eu procuro sempre um pão diferente. Eu vou começar a adicionar a água e vou incorporando ele na farinha. Mas não é só seguir a receita, é preciso ter conhecimento. Esta escola em São Paulo, reconhecida pelo MEC, forma técnicos em panificação. Aqui o professor põe a mão na massa e ensina a turma como fazer aquele pão macio e bonito. Em padarias, para fazer o pão francês, utilizamos também melhoradores para dar crocância, volume, maciez. Esses melhoradores, que são os aditivos para a farinha, eles ajudam na qualidade do produto final. Então, quando eu uso um melhorador, eu vou ter um produto maior, que vai ter uma pestana mais bonita, e sem ter um longo tempo para essa fermentação ou para descanso. Fábio explica que os aditivos vendidos já prontos para as padarias também ajudam o pão a durar um pouco mais nas prateleiras. A base de um melhorador, o tradicional de padaria, é ácido ascórbico, é vitamina C. Então, ele não tem risco à saúde. Na própria embalagem, eles colocam a margem de quanto você tem que usar, o mínimo e máximo, dependendo do melhorador, e também depende do tipo de pão que você vai fazer. Por isso, a importância de ter um técnico em panificação responsável. Ele e toda a equipe precisam ter cuidado para cumprir as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O transporte também a gente verifica se é bem acondicionado, se ele é refrigerado, se ele não é. E até a nutricionista é envolvido no produto final, que é colocado todas as especificações, desde o pré-preparo, os ingredientes, o valor nutricional, tudo é embasado em uma equipe só. Mas no caso dos produtos industrializados, como bisnaguinha, pão de forma, que tem data de validade maior e mais aditivos, o Conselho Federal de Química exige que seja contratado pelo fabricante um profissional da área, que ele seja o responsável técnico pelos produtos e que tenha registro no órgão. Quando a gente fala em indústria alimentícia, a indústria alimentícia ela é um segmento das indústrias de processo químico. Quando você fabrica, por exemplo, um pão, você produz um pão industrialmente, é uma situação muito diferente do que você faz o pão em casa. Ele deixa de ser um produto de consumo imediato e passa a ser um produto onde ele vai ser distribuído para os mais variados locais, as mais variadas distâncias, e ele tem que ter um prazo de validade, tanto do processo de distribuição quanto no processo de estocagem e depois de venda, ao consumidor. No interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes, uma fábrica de panificação e massas foi multada em R$ 3.400 pelo Conselho Regional. A empresa não concordou com a fiscalização e decidiu recorrer à Justiça Federal. Em primeira instância, foi reconhecido o direito da empresa de exercer as atividades sem a contratação de profissional de química e de inscrição no conselho. A multa foi cancelada e a sentença ressaltou que o fato de haver reação química no processo produtivo não significa que a atividade básica da empresa seja a química. Eu acho que a juíza realmente foi no cis do problema, até porque na padaria, igual ela falou, realmente não mexemos com os produtos químicos, não há reações químicas dentro da padaria e os produtos químicos que a gente usa na fabricação de pães já vêm mixados da indústria química. Então acho que foi uma decisão mais que acertada e que realmente condiz com a realidade hoje da nossa panificação no Brasil. E
a nova tendência parece voltar ao passado. Os pães artesanais, feitos com fermentação natural, estão caindo no gosto da clientela. Afinal, para a aposentada Kátia, quanto menos química, melhor. Minha avó fazia uns fermentos, assim, acho que era de uva, do bagaço da uva, e era tudo natural. Então eu tô achando ótimo. Por isso que eu tô viciada nas padarias, que eu procuro pães diferentes.